Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um podcast no ar. Estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais. Eles são especialistas quando o assunto é marketing e eu gostaria de conversar um pouquinho com eles sobre esse assunto tão legal hoje. Então, gostaria que vocês se apresentassem. Bruno, Pamela, é um prazer estar com vocês hoje. E aí, fala um pouquinho sobre você, Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Então, me chamo Bruno. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Nicolas, ao convite. É sempre um prazer poder estar aqui compartilhando, trocando essa ideia e ainda mais quando o assunto é marketing, que é algo que me cativa, acredito que a Pamela também. Bom, me apresentando rapidamente, eu já trabalho nesse cenário de marketing tem uns 4, quase 5 anos. Então, eu tenho uma agência ali que nos 2 primeiros anos era mais um modelo de urgência, mas depois fui desenvolvendo, atuando aí de diversos nichos, com diversos serviços, mas meu foco hoje ainda é ajudar a desenvolver negócios, então poder estar somando ali com o empreendedor, empresário, enfim. Então meu trabalho é tanto a criação de conteúdo quanto a parte de performance no sentido de tráfego pago, estratégia e tudo mais. Basicamente seria isso aí, sem me prolongar muito. Pamela, fala um pouquinho sobre você. Hello, gente, tudo bem? Tô tentando acertar o microfone aqui, hein? Meu nome é Pamela, eu tenho uma agência também. Trabalho com produção de conteúdo desde 2019. Trabalho como creator mobile, gosto muito de fazer coberturas de evento, esse é meu principal foco hoje, e gosto de trabalhar de uma forma mais estratégica, trabalhando bastante planejamento, falando muito sobre vídeos, compartilhando isso com os meus clientes. Bruno é meu colega de trabalho também, admiro muito o trabalho dele. Obrigada pelo convite, eu adorei. É a minha primeira experiência aqui e estou bem animada. Pessoal, eu também estou muito animado de vocês estarem aqui hoje. Estou muito feliz. É um assunto que eu gostaria de saber mais, então eu gostaria que vocês conversassem bastante comigo. Então, já vou fazer algumas perguntas para que eu possa entender melhor sobre esse assunto e nada melhor do que duas pessoas que sabem muito como vocês dois. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que é uma pergunta bem introdutória, que todo mundo gostaria de saber, é que o que é o marketing? Obviamente que é uma pergunta bem introdutória, porque é a base de todo o assunto. Então, gostaria que vocês fizessem essa ponte para a gente, o que seria o marketing, enfim, comecem aí. Legal. Bom, eu vou começar introduzindo aqui. Eu acho que o marketing, quando faz essa pergunta, eu acho que existe algumas respostas por conta de ser algo subjetivo. Então eu vou trazer um pouco no como eu vejo, na verdade, tá? Que assim, para mim o marketing, eu gosto de dizer que é como se fosse a junção de três pilares principais, que seria a mistura de filosofia, de entender muito do porquê daquilo, de onde vem, um pouco de psicologia num sentido de comportamento, seja de compra, de gosto, desejo, e antropologia em um sentido de caso cultural, de momento e época. Então, para mim, o marketing é como se fosse a junção do porquê que a pessoa compra, entender esse conceito, um pouco do desejo e a cultura que ela está envolvida. Então, por exemplo, hoje a gente está tendo aí a Copa do Mundo. Inclusive a Pamela que acabei de ver, ela está com as unhas toda tematizada, bonitinha. E a Copa do Mundo é uma coisa de desejo, então a gente pode fazer às vezes esse estudo de uma maneira psicológica, por que que move tantas pessoas, aí filosóficas de onde vem isso, né, essa necessidade, e antropológica, tipo, une vários povos, né? Então, para mim o marketing eu gosto de trazer nesse sentido mais conceitual e um pouco subjetivo. Mas às vezes em outras palavras tem gente que vai falar que é sobre desejo de compra, né? Eu gostaria de ouvir a resposta da Pamela, inclusive, porque eu gosto de ter esse olhar sobre o marketing, sabe? Eu acho que é muito do que você disse, mas também muito do estudo do cliente, sabe? E saber como a marca quer se comunicar. Porque eu acho que hoje acabou que marketing virou algo muito, ai, qualquer pessoa faz, e é uma panfletagem digital. E meio que perdeu esse sentido, né? E aí a gente que tenta trabalhar de uma forma estratégica, tendo realmente esse estudo, analisando comportamento, cultura, acaba que é prejudicado, né, por essa panfletagem. Mas alinhando com tudo isso que você disse,
Eu acho que o estudo do cliente ele é muito importante para traçar uma estratégia que seja de fato fiel à sua identidade e que não seja uma cópia de algo que você viu, ou de algum concorrente seu, ou de um conceito que você copiou, mas algo que transmita o que você quer passar, que tenha um objetivo, que esteja alinhado com o seu propósito, com os seus valores e principalmente que o seu cliente queira comprar. Porque não adianta nada sair construindo um monte de coisa, construir produto, fazer várias coisas e no final ninguém comprar. Porque não teve esse estudo de realmente saber se o seu cliente está disposto a comprar aquilo, a comprar a sua ideia, a comprar o seu produto, o seu serviço. Então, eu vim mais com o sentido de complementar a sua resposta, porque hoje eu gosto muito de olhar para o cliente do meu cliente e também para o meu cliente, né? Então, toda vez que eu vou entrar dentro de alguma conta, vai fazer parte da minha agência, eu vou iniciar um trabalho, eu sempre faço tanto o estudo de mercado, para pegar essas tendências, pegar o que está rolando, pegar o que vai ter de demanda e o que faz sentido para a marca, como também o que faz sentido para o cliente. Porque às vezes nem o próprio empresário sabe o que o cliente dele quer, por isso que ele está tão perdido. Ele não tem mapeado, às vezes, quem é o Não, cliente ideal, não, né? não Ele tem. quer vender o produto Só quer e vender para todo mundo. eu acho que um papel interessante da creator e às vezes do estrategista digital tentar conscientizar às vezes o próprio cliente disso, o que não é fácil. Então, é interessante esse tema, né? Porque quando eu sugeri no primeiro momento, era realmente a gente ter às vezes uma oportunidade de falar isso, porque eu acho que é até um papel às vezes nosso trazer essa consciência para o público, porque tem empresário que às vezes contrata o marketing, e aí no momento que ele está pagando o marketing, ele acredita que está solucionado, como se ele delegasse, tipo assim, estou pagando, já está tudo certo. Só que eu acredito que um bom marketing é quando o empresário trabalha junto com o seu marketing mesmo, por mais que ele está ali pagando, obviamente por isso, mas de ele trazer algumas informações, trabalhar junto, para a gente entender, comunicar a mesma língua, alinhar, entender como ele vê tal produto, como que a gente pode trabalhar esse produto, qual narrativa ele vê, como que será que o cliente dele vê. Então, acho que é legal isso que ela trouxe, porque ela é uma pessoa que trabalha muito com a criatividade. E no dia de hoje, que a atenção ela tá, quase que uma moeda, né? Porque é muito Uhum, disputada, total. a criatividade dá um ar todo diferente para você olhar para um produto, desejar aquele produto ou marca, né? Que é acima disso. Exatamente. Pera, muita coisa. Uma coisa que passou aqui pela minha cabeça. Vocês existe um marketing que muitas vezes é voltado para venda de um produto, sim. Vocês já pegaram um marketing que foi feito para vender uma ideia? Por exemplo, eu gosto muito de poesia. Por exemplo, existe você tinha falado do tráfego pago. Quando você tem um Instagram, por exemplo, você pode fazer um tráfego pago para que suas poesias possam ser divulgadas para mais pessoas. Existe um marketing, por exemplo, você pode contratar uma pessoa para fazer marketing de alguém que tem uma página de poesia, para que essas poesias possam alcançar mais pessoas e, por exemplo, alavancar isso. Perfeito. Eu acho que assim, tem que ser criativo. Acho que marketing dá para encaixar em tudo. E a questão é ser criativo. Não vai ter uma solução única ou mágica. Eu acredito muito na composição. Porque de nada adianta eu fazer tráfego pago em cima de uma poesia e aí a pessoa chega ali no seu perfil e não tem postagem, não está estruturado, então não anda sozinho. Se eu levar a pessoa até lá, se o seu objetivo, por exemplo, é crescer sua página, porque não tem um produto, você não vai vender uma poesia, você vai vender às vezes uma estética, um conceito ou a abordagem ali, né, igual você falou. E aí eu acho que tem que ter isso. Então, o que que você alimenta ali, o que você deseja, mas o tráfego pago ele pode impulsionar, só que eu acho que a casa tem que estar arrumadinha. Eu acho que não funciona sozinho, sabe? Ele não vai fazer milagre. E aí, se você contratar uma pessoa que te fale isso, você vai gastar uma grana danada e você vai viciar o seu perfil. E você não vai tá pronto, não vai estar nem pronto para receber as pessoas que podem chegar, por ter processo comercial, processo de venda e tudo Então, mais. você acha que uma pessoa que tem por exemplo, um perfil organizado, o cara está investindo
em ter essa organização já há muito tempo, já tem tudo pronto, já tem conteúdo, Constância. já tem constância e, enfim, ele tem o conteúdo, ele tem o conteúdo dele e ele se começa a investir em tráfego pago, ele consegue alcançar resultados? Primeira pergunta que eu faria é assim, qual o resultado que ele quer para eu alcançar esse resultado? Porque, por exemplo, você falou de poesia. A princípio, eu não consigo visualizar como você monetizaria, Não, os resultados que entendeu? eu falo não dinheiro, Sim, alcance de Crescer a seguidores. sua público, página. Tá. Seguidores. Então, existe essa campanha, e só que a gente seria legal, por exemplo, como que a gente abordaria ou apresentaria esse poema? Vamos supor, uma coisa seria em uma imagem, que a pessoa para ler. Agora, um jeito mais criativo seria ou utilizar de um creator, ou você mesmo, se você quiser ser o comunicador, e você trazer essa poesia de um jeito que você acredita, para conectar com as pessoas que você acredita. Então, se você anunciar em cima disso, você pode pensar num público-alvo. Tipo assim, essas pessoas que consomem teriam uma idade, ou são pessoas mais da literatura, enfim, aí você teria que entender para Ou conseguir até, encontrar esse tipo pessoal. assim, como é algo um pouco diferente, você utilizar da produção de conteúdo a seu favor para conseguir alcançar marcas que aí você vai conseguir. Você pode rentabilizar através de um produto digital. Você pode rentabilizar ensinando outras pessoas a fazerem poesia. Você pode rentabilizar fazendo um clubinho que todos os dias você vai mandar os seus textos e tudo mais. Ou ensinando pessoas a escrever, como também produzindo conteúdo diariamente, com frequência, com constância, mas um formato que a pessoa sempre vai associar a você. E é isso que é o babado. Porque todo mundo quer viralizar, mas para você viralizar, você tem que ser constante, mas você também tem que ter um formato que sempre se repita e que a pessoa sempre lembre de de você. você. É. Entendeu? Tem vários, sei lá, tem aquele Arthur, que é da comida, que ele já cozinhou com vários famosos e tal, ele bate assim na mesa, vamos fazer um. Tipo, esse é o gancho Sei, dele, sei. todo mundo associa ele. E foi através disso que. Óbvio, ele começou sozinho, gravando os vídeos dele, tudo bonitinho, mas ele sempre usava o mesmo gancho, ele sempre fazia os bagulhinhos de ASMR, ele sempre tinha o mesmo estilo. E aí, isso são várias oportunidades de monetizar antes de você utilizar do tráfego pago. O tráfego pago, ele vai funcionar sim, mas ele tem uma barreira de entrada talvez um pouco maior relacionado ao dinheiro. E eu diria que tem que ver se faz sentido, porque Tem que cada ver vez se ele faz está sentido. mais caro. É. Nisso que você está trazendo, eu não vejo muito de encaixar. Eu trabalharia primeiro criação de conteúdo, até você conseguir você mesmo identificar O que que deu o seu certo? formato, o que está dando certo, o que está atraindo um público que você quer atrair. Aí depois, se você quer impulsionar, também tem um objetivo mais claro. Se é tipo, eu quero aumentar minha base de seguidor, beleza, aí dá para fazer campanha. Mas eu acho que o orgânico nesse caso, porque o poema, ele não tem um. Poema e anúncio, assim, não sei se conversa tanto. Conversa tanto. Porque o poema, ele é para ser algo mais do coração, mais sentimental. O anúncio, ele tem, às vezes, um objetivo um pouquinho mais comercial. Dá para casar? Dá para casar. Mas eu vejo que a criação de conteúdo seria mais interessante. Você conseguir encontrar esse formato, testar primeiramente. E eu acho que ter uma criação massiva para você ter um destaque. Porque em algum momento, algum poema seu vai ser bem visto, assim. Sim, entendi. Quando a gente fala de marketing, mesmo quando se trata de produtos, a gente fala de ideias também. Quando a gente vende alguma coisa, muitas vezes a gente tem que, como você falou, o dono daquela empresa ele tem que imprimir a própria ideia dele naquele produto, para que aquela marca tenha uma identidade que as pessoas associem àquela marca. Eu entendo isso para que as pessoas tenham a identidade daquela marca. Então, eu estou tentando entender aqui a cabeça de vocês do marketing, né? E, enfim, Legal, vou só somar. Você, quando você foi começar a sua pergunta, você perguntou como que é o marketing, às vezes, além de um produto monetizado, que foi o caso que você deu. Eu trabalhei com marketing político, que era algo diferente, que a gente não queria um retorno financeiro. Então, às vezes, até um pouco mais difícil trabalhar, porque o que que a gente está mensurando aqui? A gente está mensurando alcance, reconhecimento da marca e tudo mais. Aí o marketing político foi um desafio interessante para trabalhar por conta disso, porque a gente não queria um retorno a curto prazo. A gente fez voltado para a campanha, o objetivo era ter mais votos, mas principalmente trazer as ideias dele.
Então a gente criava bastante conteúdo, bastante roteiro, e usava o marketing para impulsionar, para chegar em mais pessoas. Que aí quando eu falo marketing, no caso, eu quis dizer o tráfego pago. Aí a gente conseguiu alcançar bastante gente. Então, eu acho que o caso mais próximo que eu trabalhei isso, que não era monetizado, foi o político, que era trazer a ideia dele para as outras pessoas. Sim, nesse caso político também é outra coisa que não envolve um produto em si, mas uma ideia, um Uhum. Uhum, conceito, né? É o que eu estava falando. Muita ideia, muito marketing você pode usar para coisas que não envolvem a venda de um produto, né? uhum. Exatamente. Enfim, continuando aqui algumas perguntas que eu coloquei para vocês, como que o marketing saiu assim do a gente tinha um marketing que era um marketing que envolvia, por exemplo, jornais, envolvia o marketing físico, e agora com a era digital a gente tem um marketing que envolve agora as mídias sociais e tudo mais. Como que foi, como que, vamos dizer assim, como é trabalhar nessa área de mídias sociais, desse marketing digital? Como que é você lidar com isso? E não só isso, como que vocês encontram pessoas que não sabem que existe esse tipo de marketing digital e que ainda acham que o marketing é somente voltado para fora do digital, ou que não sabem que existe esse tipo de marketing? Quer começar respondendo? Entenderam a pergunta? Não Você quer que eu muito. aborde? Eu acho que eu vou dizer o que eu interpretei, ó. O marketing em si, ele em tese, ele não passa por muita mudança. O que muda é que no digital, ele muda muito rápido. O conceito do marketing em si, ele continua meio que sendo o mesmo, só que hoje em dia a gente tem que adaptar muito no digital. Aí eu entendo que a sua pergunta foi como que foi essa mudança do não digital para o digital. Isso. Porque antes era, tipo, realmente, era televisão, antes da televisão era jornal, né? Rádio. E É rádio, isso, é. rádio, televisão. Então, essa mudança, ela... Eu acho que ela democratizou não só o acesso, mas facilitou a vida do empresário e empreendedor. Porque antes, para você fazer um anúncio na TV, era uma tacada, né? Então, só grandes marcas faziam anúncios na Globo, por exemplo, SBT, sei lá. Jornal ainda era muito funcional, ainda tinha uma margem de entrada legal. Rádio também tem lugares que ainda funciona, dependendo do tipo de público, se são pessoas mais velhas, ainda elas consomem isso, mas democratizou o acesso. Então, tipo assim, muitas empresas que nunca ia ter a condição de alcançar milhares, milhões de pessoas igual elas conseguem alcançar com as redes sociais, elas têm a oportunidade. Exemplo, sei lá, TikTok. Uma empresa que consegue construir uma base de seguidores fiéis que compram no TikTok, ela vende horrores. E, tipo assim, às vezes a pessoa nem tem loja, ela só tem um estoque, às vezes faz live. Live no TikTok dá dinheiro. TikTok Shop agora dá dinheiro. A monetização deles é babado. Então, eu acho que democratizou. Deu mais oportunidade das pessoas ganharem dinheiro, divulgarem os seus produtos, mas também tem os desafios. Aí tem quem acredita, tem quem tem o medo, tem a insegurança, tem quem prefere ficar no modelo antigo. Mas todos ainda existem, mas obviamente o digital tem mais democratização, mais oportunidade e mais força do que as mídias off. Legal, realmente democratizou muito, porque hoje acho que muitas pessoas conseguem utilizar o marketing para alguma coisa. Mesmo que às vezes ela não saiba muito, não tenha todas as noções, ela consegue aprender o básico. Com o celular ela consegue se virar muito, que eu acho que até depois a gente vai entrar um pouco mais nessa questão do TikTok, porque hoje tem uma galera fazendo grana sem tanta infraestrutura. Sim. Tem gente que ficou muito milionário através do digital que antes não conseguiria. Porque para você anunciar numa TV é caro, para você anunciar num jornal ou rádio não era para qualquer pessoa, né? Tinha que ser um negócio já meio estabelecido. Hoje, com o digital, tem gente que começa no digital para depois ter um negócio físico. Então, eu acho que realmente democratizar é uma das melhores palavras. E o digital hoje, ele cresceu muito, assim, no mundo inteiro. Então, hoje tem gente fazendo diversos tipos de negócio, assim, marketing digital, vendendo desde infoproduto, que às vezes é um conhecimento, quanto produto sem ter uma loja. A pessoa pode ter um estoque, ou às vezes nem isso. Então, eu acho que democratizou trazendo muita acessibilidade, igual a Pamela falou. Hoje as pessoas conseguem fazer uma renda
tranquilamente sem sair da sua casa, graças a esse mercado, entendeu? Tem que. Às vezes, muitas vezes, com um pouco de esforço, dá para fazer sim. Eu vejo isso porque eu já tentei fazer isso. Uhum. Eu lembro que teve uma época que tentei vender curso na Hotmart. Eu consegui vender um. Como eu criei um perfil de venda de curso de desenho. Aí eu criei um Instagram lá, e eu fazia divulgação. Aí eu criava lá os vídeos lá de pessoas desenhando. E eu fazia todo um funil de vendas lá para poder vender. Eu consegui vender um. Mas se eu tivesse continuado, talvez eu teria vendido mais. Mas e isso sem sair de casa. Então, realmente tem como fazer, tem como conseguir você vender, tem como você desenvolver algum tipo de trabalho dentro da sua própria casa. Mas é uma coisa que exige bastante esforço, assim, bastante dedicação E e constância. constância. Você tem que estar sempre postando, tem que estar sempre divulgando, tem que estar sempre mandando para várias pessoas, enfim, porque é uma coisa que tem que estar sempre girando, porque se parar, o algoritmo entende que parou, que não para de mandar para as pessoas, enfim, tudo parece que é assim. Se você para um pouco, o algoritmo já para de enviar. É bem puxado. Porque é uma disputa por atenção, né? Então, ele vai valorizar o criador de conteúdo que é mais comprometido com a plataforma. E vão estar todos disputando. Tipo, o Instagram disputa com o TikTok, aí ele vai, muda a interface dele para ficar mais parecido. Que tá disputando com o CapCut também, que é um aplicativo de edição que dá para monetizar horrores e você ganha em dólar também. Que tá disputando com o Edits, que depois ele lançou, o Instagram lançou o Edits para as pessoas estarem mais dentro da plataforma. Porque o CapCut é associado com o TikTok, então você consegue postar as coisas do CapCut direto no TikTok. E agora dá para você monetizar, por exemplo, tu criou um modelo lá. Tu vai compartilhar no TikTok, e aí quanto mais pessoas usarem o seu modelo, mais dinheiro você ganha. E você só tem que compartilhar. Só que aí tem esse negócio da constância, do comprometimento e tudo mais. Mas é muito mais fácil do que, sei lá, trabalhar no mercado, sabe? É tipo assim, vai ter a dificuldade de ser criativo, de você estar sempre ali, de você ter que pensar e tudo mais, mas é muito mais tranquilo do que, por exemplo, na geração, às vezes, dos nossos avós e dos nossos pais, que eles não trabalhavam de uma forma assim mais braçal, né? Então a gente tem mais oportunidade. As dificuldades, São digamos que são outras. outras, às vezes, igual você trouxe comparativo, às vezes de um CLT ou Uhum. trabalho que usa de força, ou antigamente até que usava de colheita em campos, né? Então hoje também está substituindo por máquinas. Mas o que é legal falar também, que, por exemplo, eu percebo que muita gente às vezes comprou um sonho do digital, porque realmente teve muitas pessoas, sejam bem ou sejam mal intencionadas, que vendeu esse sonho muito grande. Muita gente se frustrou também, porque acreditou que iria fazer muito dinheiro de uma maneira mais fácil. Tanto que teve uma época que o termo marketing digital estava meio deturpado, estava um pouco queimado. As pessoas começaram até a procurar outros termos para trabalhar. Então, entender que é um modelo de negócio. Quanto mais levar a sério, mais gestão você tiver, melhor você administrar, melhor, mais vai dar certo. Agora tem as questões que, como tudo muda muito rápido, você tem que estar antenado também. Essa é a diferença do digital para as outras, porque você pode saber de marketing, beleza, só que conforme você vai sabendo mais da plataforma, entendendo os algoritmos, como ele está funcionando, você consegue ter um resultado melhor. Sim. É importante observar isso. Aí o digital tem gente que tem muita ansiedade por conta disso, porque tem que ficar consumindo muito, consumindo. Aí, às vezes a pessoa não consegue nem ter constância por conta de tanta informação, e às vezes as informações, cada um traz uma É coisa. cada guru que fala uma coisa e você vai tentar um milagre, vai tentar o outro, mas você nunca foca em você. Você nunca foca no que você quer, qual que é o seu objetivo, para quem você tá criando, a sua essência. Aí você acaba ficando um pouquinho perdido. E outra coisa, tipo assim, ai, fique milionário e aí você vai ver quanto que é o curso da pessoa. R$ 50. É. Gente, uma pessoa que tá cobrando R$ 50 uma coisa, cento e poucos reais uma coisa, você acha que vai mudar a sua vida? Tipo, não existe isso aí. É tipo, total papo. Quem tá ganhando é ela, e ela deve estar fazendo um marketing de afiliado babado, e você é só mais Mas só uma criatura que cai. mais um na manada para ganhar dinheiro. Exato! E Então, você está assim, caindo vamos no usar a topo de funil, né? inteligência. Provavelmente está caindo no topo de funil da pessoa, que é o É, low ticket, é 50 para depois ela vender um de Eu 200, já para depois caí, vender um tá? de... eu também. Às vezes é cair, às vezes o produto é bom, às vezes. Por R$ 50, às vezes ela entrega um bom produto, mas não é inteiro.
vai Não, depender do próximo não produto vai mudar dela. a sua vida assim, não existe quando vende um negócio assim muito milagroso, desconfia. A curto prazo. Não existe isso, tem que plantar muito. É. Enfim, Tem coisa, Hablou. tem coisa que que parece milagre, mas é só pra te enganar mesmo. total. É o milagre dele. É um milagre pra ele Pra vai fazer ele. o dinheiro dele, É. agora você só vai perder o seu, com certeza. Mas uma coisa que você falou que é verdade, que esse termo marketing digital virou um problema, porque as pessoas estão usando esse termo para qualquer coisa hoje em Sim. dia, né? Hoje em dia não, isso já tem vindo de muito tempo, porque se você fala marketing digital, virou um sinônimo de você vender um curso que vende outros cursos para vender curso, entendeu? Sim. Virou isso daí. E, na verdade, marketing é muito mais profundo que isso. Você estuda para saber o comportamento das pessoas, para saber como é que está funcionando o mercado, como é que é a cultura do local que você quer vender, todas essas coisas, algoritmo, tudo isso. Enfim, e banalizou o termo, né? E isso realmente um problema muito grande. E é legal ver pessoas que entendem falando, porque a gente percebe que é bem mais do que essa banalização que acontece hoje em dia. Enfim. E, enfim, vamos continuar aqui para as perguntinhas. É, como que vocês dois que têm essa agência de marketing, como que é ter uma agência? O que é uma agência e como que é ter uma agência? É isso. Pergunta. Eu acho que é um surto, assim, brincadeira. Não, é muito legal, eu amo, mas tem várias dificuldades. Para mim, a minha maior dificuldade é pessoas e processo. Total, assim, de longe. Eu acho que quando você não tem processo, seja em qualquer área de trabalho, assim, você não consegue crescer saudável. E quando você não tem pessoas, você também não consegue crescer. Mas eu acho que o processo ainda vem primeiro. Porque quando você tem tudo bem definido, você consegue descrever melhor os seus próximos passos, ter uma visão a longo prazo mais concreta e enxergar como você quer chegar, mas sabendo como vai ser cada etapa, cada desafio que você vai ter, cada coisa que você vai ter que investir. E às vezes, quando você cresce muito rápido, você não vai mudando esses processos, não vai dando conta da gestão. E aí acaba virando uma pessoa que está 100% no operacional, ou que fica muito no operacional, para de desenvolver gestão, e aí acaba ficando travado. Então, eu acho que, assim, é muito legal ter uma agência, mas para mim, esses são dois pontos que são super importantes e que eu mais dou atenção. Perfeito. Dentro da agência, realmente, isso é uma dor que acho que todo mundo acaba passando. É importante dar uma atenção grande para isso, porque depois você consegue pôr no eixo essa parte de processo pessoas, você consegue delegar com uma maior tranquilidade e fazer dar certo sem ficar preocupado com coisas que vai surgindo E e prospectar demanda. mais, né? E aí, sobre a pergunta assim, como é ter uma agência, eu acho que como modelo de negócio é bem interessante as possibilidades de hoje em dia, porque por se tratar do digital principalmente, você não necessariamente precisa ter um negócio físico, porque o negócio físico hoje, por conta de impostos e tudo mais, é uma coisa que acaba encarecendo muito e não viabilizando tanto, porque quando a gente pensa em trabalhar com agência envolvendo marketing digital, você provavelmente vai querer pegar pessoas, às vezes, de uma certa distância, você vai querer escolher, às vezes, o seu tipo de cliente. Então, quando você tem no digital, você consegue trabalhar com pessoas de outros lugares, de outros estados, né? Não sei como que a Pamela hoje trabalha com isso, mas eu gosto do modelo de negócio, principalmente pelo dinamismo, que é você, às vezes, pegar clientes de nichos diferentes, você lidar com desafios diferentes e conseguir contornar todas as vezes umas dificuldades que a pessoa tem, que ela travou ali num produto, ou como vai abordar, ofertar esse produto que às vezes ela não sabe, não, ela tem um produto bom, mas tipo, não está atingindo as pessoas. Então, você trabalhar junto com o empresário, que eu acho que eu mais gosto na agência, é às vezes trabalhar junto com o empresário para entender esses problemas que ele tem, pensando a nível de negócio, e como solucionar para ocorrer da melhor maneira, e aí depois conseguir criar conteúdos em cima. Então, eu acho que o que me cativa muito dentro da agência seria esse dinamismo, sabe?
Porque nos modelos tradicionais, às vezes a pessoa passa 20 anos trabalhando aí, vamos supor, com a mesma coisa, e para mim é um pouco difícil de conceber isso. Vamos supor que trabalhe na Friboi, 20 anos cortando o gado, assim, eu não seria feliz. Então, o modelo de agência, por trazer esse dinamismo, Você está sempre desafio fazendo uma coisa diferente, diferente, trabalhando com um exato. tipo de produto diferente, pessoas diferentes. Não sei se eu E posso você tem associar muitas TDAH, mas oportunidades também, né? De sim. tipo assim, por exemplo, na minha cabeça, um dia eu quero estar, assim, não morando aqui, tendo a oportunidade de viajar e ter o negócio rolando de forma saudável. E é uma coisa que eu não conseguiria tendo um trabalho. Não significa que eu vou conseguir hoje, né? Mas assim, existe uma possibilidade. Agora, trabalhando num trabalho formal, Isso. não tem como, porque você chega, sei lá, como gerente. Entendeu? Esse é o máximo. Ou, sei lá, diretor de alguma coisa. Esse é o máximo, sabe? Você não tem uma coisa que eu gosto muito, a liberdade de você poder fazer os seus horários. É óbvio que vai ter domingo, vai ter sábado que você vai estar trabalhando, vai trabalhar de noite. Mas você tem essa autonomia e é algo seu, sabe? E a liberdade geográfica também. Então, são coisas que eu amo, pessoalmente falando, e que ainda bem que a minha profissão me possibilita. E a criatividade que isso envolve, né, Pam? Porque Total. você não vai só trabalhar com uma coisa engessada, você vai ter que se não só permitir, mas se esforçar para ser criativa, É, para mostrar às vezes o produto de jeito diferente, a marca de jeito diferente, mostrar do jeito mais cool, mais legal, é. para gerar desejo nas outras pessoas. E isso não é uma coisa que você vai fazer em uma hora, assim. Você vai ter que pensar, ser criativo, buscar referências Estudar. e aí depois sim conseguir concluir isso. Então, tem gente que acha que ter uma agência é fácil por conta de às vezes Copia e ter cola, né? Compra um ou curso, copia e cola, vê alguém no guru na internet, vai e faz igual, e tipo assim, não é bem isso, né? vai acabar cumprindo umas tabelas aí, mas é isso. Não sei se a gente conseguiu responder a sua pergunta sobre o que é ter uma agência, porque são coisas assim, um pouco individuais que a gente Sim. passou, Não, e mas é outra, isso. cada uma tem seu que tipo assim, existe modelos e modelos e modelos de negócio. Tem a que é mais convencional, que tem um processo, que vai atender os clientes da mesma maneira, que vai fazer o tráfego da mesma maneira. Tem a que vai só fazer tráfego, tem a que vai fazer vídeo, tem a que vai trabalhar com influenciadores. Então, assim, tem muito nicho, tem muita É. oportunidade. Por isso que eu falei, tipo assim, dá pra tu chegar muito longe e ter muitas oportunidades, porque são vários bracinhos. Por exemplo, tu falou marketing digital, aí tem o marketing de conteúdo, aí tem o marketing de influência, aí tem os UGCs, que são quem faz o conteúdo ali gerado por usuário, aí tem os creators. Então, assim, eu tenho uma colega que ela tem uma agência só de TikTok e é de fazer live no TikTok. E ela é milionária. E quem vai entrando com ela só faz live no TikTok. Tipo, tem muita oportunidade, sabe? Então, acho que assim, você vai entendendo qual jogo você quer jogar, o que que você gosta de fazer, se você quer nichar, se você não quer, se você quer abordar mais coisas, para onde você quer ir, para aí você desenvolver ali os seus processos, às vezes pegar de alguém ali que já existe, mas você vai entendendo o seu jeito, sabe? Porque é muita coisa. Aí você só não pode surtar com tanto de coisa, É. né? Mas entender o seu jeitinho de fazer e como que aquilo vai ser eficiente para você. E ainda sobre, por exemplo, a própria palavra agência, acho que vem de um sentido de agenciar alguém, É. sabe? Então, quando, a agência realmente é muito grande, tipo, mas tem gente que só agencia jogador de futebol, tem gente que agencia modelo. Então, a agência é como se fosse quase que um parceiro que vai tomar conta de uma parte mais em outros níveis, às vezes um nível mais criativo, um nível de negócio. Então, é isso, é entender que não dá para limitar a agência só necessariamente criar conteúdo, porque é uma palavra Uhum. grande, assim. É. Eu entendi. Não é, entendi. É bastante informação nova. Eu tô gostando de aprender. É uma área bem extensa, assim, de entender, cara. Eu acho que assim, eu tô percebendo que tem várias ramificações desse mesmo assunto, que é o marketing, E né? aí todo mundo fica só na salada do marketing digital, mas tem É, muita coisa por Tá? trás. igual você falou, marketing influência, aí tem o marketing que mexe só com o TikTok, tem marketing que mexe com a questão de, sei lá, você falou um monte de coisa, já não sei mais o que você falou.
enfim. Mas realmente tem muito. E esse que ela falou do TikTok, eu até acho que citei numa conversa que a gente fez reunião esses dias, que eu acho que é um dos mais crescentes, porque eu vi esse cenário lá atrás, começando no Japão, que eles faziam aquelas lives mostrando um produto muito rápido. Eu falei, ó, isso aqui um dia vai chegar no Brasil. Quem começar antes e agenciar essas pessoas vai ter muito dinheiro envolvido. Então, eu acredito muito nisso. Porque tem gente lá em São Paulo que abriu, tipo, pegou um espaço, colocou várias cabines, e aí grava a pessoa vai fazendo live e vendendo produto. E como ali ela consegue mostrar produto de um jeito, às vezes, interessante, de uma qualidade boa, que muitas vezes é importado, às vezes nem, e num preço bom, é muito tentador. As minhas últimas compras mesmo não foram no físico. Eu acho que até uma das perguntas que você vai trazer mais para frente é sobre isso, né? Sobre como os negócios locais estão hoje, no sentido desses online. É até legal a gente compartilhar sobre, porque as últimas roupas que eu comprei, periféricos e tudo mais, foi tudo na internet. Dificilmente eu saio de casa para comprar algo no físico, viu? Eu também. E essa da Luísa é só de conversar. Sabe aquelas lives de batalha e não sei o quê? Gente, dá muito dinheiro. É bizarro, assim. E as minhas últimas compras foram no TikTok Shop. Então, Nem Shopee, TikTok Shop. Tá tá muito bom, tá dominando o muito mercado. barato. Dominando o mercado, viu? Vamos entrar então nessa questão, porque a pergunta é a seguinte: é, como que mercados online podem afetar empresas físicas? Há alguma forma de contornar isso? Porque o Bruno tinha falado sobre esse assunto, né? Que os mercados online têm acabado se sobressaindo dos mercados físicos e que a gente podia trazer isso aqui para a conversa. Enfim. Perfeito. Eu vou começar puxando, aí a Pamela, assim que ela quiser, ela também traz sobre. Nos últimos anos, eu tenho percebido, trabalhando com outros donos de negócio e tudo mais, que cada vez vem falando, às vezes, que tá mais difícil e tudo mais, e realmente tá mais difícil pôr gente dentro da loja por conta de roubar a atenção do outro, assim. Então, hoje, se você vai no banheiro, provavelmente você leva o seu celular. E se você leva o seu celular, você puxa, é muito fácil você ver uma propaganda. Se você vê uma propaganda, você acaba comprando. Então, hoje, assim como eu e ela deu esse depoimento, que a gente está comprando no digital, não é só a gente, não, é um comportamento do mercado isso. É uma facilidade de compra. No TikTok Shop mesmo, que ela citou, 3 cliques você compra. Você não precisa Uhum. fazer mais que isso. São 3 botões que você aperta, alguns dias está na sua casa. Então, é muito fácil. Acho que essa facilidade vem induzindo o mercado, vem prejudicando o dono de negócio local, que ele tem um lugar físico para pagar imposto, tem várias coisas que ele tem que pagar, pessoas para ficar na loja. Então, assim, é bom olhar para isso, porque talvez nos próximos anos vai ficar mais difícil você ter um negócio local. Não sei se vai ser tão viável. É difícil digitar esse mercado a longo prazo. Mas eu, particularmente, eu não consigo visualizar muito, hein? Agora, imagina quem nasceu na geração Z, quem nasceu já com o TikTok na mão. Essa pessoa vai sair de casa para ir comprar ou ela vai acabar comprando no próprio celular? E hoje o algoritmo, ele é um pouco cruel, ele tem muito dado. Então, com esses dados, ele consegue saber o que você gosta e o que você não gosta. Se você passou mais tempo vendo esse vídeo de uma roupa, dê um like ali, aí começa a aparecer propaganda dessa roupa. Te induz. Então, eu também acabo sendo induzido por esse comportamento de compra. É interessante observar isso. Aí, se quiser compartilhar um pouco, mas respondendo a sua pergunta, seria assim: como mudar isso? Eu acho que mudar isso seria entender o mercado e se adaptar. Assim como a gente, todo darwinismo, a gente vai se adaptando a tudo, adapta. Então, se no seu negócio hoje você só está no físico, busca um creator, busca um estrategista para ver como que você vai começar a conectar com esse público. Você vai ter que estar no TikTok para você vender, porque ele tem muito produto bom. Seja, às vezes, vamos supor que vende iluminação. Pô, ele vai ter diversas luzes luminárias ali. Agora, ele vai precisar de um funcionário ali para começar a criar o conteúdo, ou pegar um creator para trazer o conteúdo para ele postar no TikTok e começar a vender por lá. Aí, alguns cliques, depois ele vai ter que fazer esse envio. Eu acredito muito nessa adaptação. E depois vê, vai que o digital começa a vender mais, aí ele analisa, compensa ficar com o físico. Eu, particularmente, eu acho que esse é um caminho, tá? Para resolver. É teste, né? Sim, eu acho que a pandemia trouxe isso de uma forma assim muito gritante. Quem não se adaptou ou fechou, ou aprendeu a se adaptar, ou começou a ter delivery na empresa. A minha primeira experiência paga foi inclusive em uma empresa que o dono ele queria que eu criasse conteúdo. Era tipo assim,
Story Maker, mas esse termo nem existia aqui, e eu só fazia Stories e Reels, porque ele entendeu a importância dessa demanda. Então, acho que a pandemia estourou isso muito forte e também trouxe mais acessibilidade, porque aí, como todo mundo ficou trancado, acho que as empresas que desenvolviam essas coisas, elas começaram a melhorar, a buscar mais formas, ou desenvolveram novas empresas para você fazer a sua plataforma digital com um custo menor, para você conseguir ter a sua loja sem ter que pagar uma pessoa para desenvolver um site que é um pouco mais caro. Então, acho que trouxe essa acessibilidade também. Só que aí, quando a pandemia terminou, eu acho que teve um pouco também das pessoas sentirem a falta do físico, da experiência, sabe? Então, hoje, algumas empresas, né, que são online, elas têm, às vezes tem pop-up, ou tem lojas conceito, que você vai na loja só para você ter a experiência imersiva, só para você, por exemplo, acho que a Bruna Tavares só vendia online e varejo, e aí agora ela tem uma loja conceito, não sei se tem ainda, talvez tenha fechado, mas ela tem uma loja conceito lá na Oscar Freire, que é uma loja assim completamente decoradona, bonitona, com os negócios Instagramável. instagramável, entendeu? A Oscar Freire tem várias lojas. Então, eu acho que é a adaptação do público e do mercado, você entendendo isso e aprender a como explorar os canais, entendeu? Então, tipo assim, pô, eu tenho uma loja física, eu tenho meu público fiel aqui a mim. Às vezes eles se renovam, às vezes não. E aí você que vai ter que caçar público, tipo assim, ninguém vai ir lá e aparecer na tua porta. Aí você pode usar do digital para isso, você pode usar de eventos, você pode usar de ações em eventos de outras pessoas que fazem sentido ou de outras marcas que fazem sentido com o seu negócio, além das redes sociais. Você pode usar dos influenciadores, da criação de conteúdo. Então, acho que assim, entender aonde o seu público tá e como você vai distribuir, às vezes, o dinheiro que você tem, o conteúdo que você tem nesses canais. Então, eu quero fazer jornal, eu quero fazer TV, eu quero fazer tráfego pago, eu quero usar o Instagram, eu quero começar no YouTube, eu quero fazer no TikTok, entender ali como que tá. Mas eu sinto que depois de um tempo, assim, pós-pandemia, teve uma certa necessidade das pessoas buscarem experiências presenciais. Não que não tenha, não discordando, mas assim, trazendo o meu Sim, ponto de vista. para se conectar, né? Total. Pô, esse ano passado agora, teve muita empresa que tinha, assim, principalmente pensando em wellness, experiências mais voltadas para corpo, saúde, mente, tudo mais. Mas teve muita empresa que não tinha a ver, não tinha ligação com, por exemplo, uma empresa de cosmético, não tem ligação com nada de comida, mas que criou experiências imersivas para os fãs da marca irem até lá e comerem algo que tem ali a cara da marca. E fez todo um evento, fez uma pop-up que ficou ali um tempo e as pessoas iam lá e chamavam os influenciadores e os clientes que eram fãs iam e compravam. Um exemplo que ainda está rolando é da Granado. A Granado é muito boa, tem anos de história, também deve ter começado Tradicional, clássico. tradicionalíssima, e eles fizeram a sorveteria. Tem a sorveteria deles no Rio e em São Paulo. Começou no Rio, e aí deu tão certo no Rio que foi para São Paulo também. E aí os sabores do sorvete são os aromas do perfume. E é tipo assim, é muito bom, é muito bom. É muito bom. E a loja é maravilhosa. Então, tipo assim, você entra na loja, aí você vai sentindo os perfumes, aí a mulher vai te atendendo, não sei o quê. Aí tu sobe lá em cima, tem um monte de sorvete. Cada sorvete é um sabor e os ingredientes vão combinando com as fragrâncias. A Lancôme também fez uma ação há um tempo atrás. Então, esse ano passado teve muito esse comportamento de associar alimento, sensação do que era só físico, do que você só tocava, mas você não podia sentir, com paladar. Então, eles foram casando essas coisas, sabe? E foi algo muito legal. Agora, esse ano já tá um pouco diferente, né? Esse ano já tá um movimento um pouco diferente do que foi o ano passado. Mas eu ainda sinto um pouco das experiências imersivas, mas é óbvio. Sem deixar de explorar os canais digitais, sem deixar de explorar a produção de conteúdo, unindo as duas estratégias para tornar a sua comunicação uma grande potência.
Legal essa adaptação de sentidos, né? Então eles entendem que, por exemplo, a Granado, vamos trazer aí os exemplos de sabonetes. Acho que eles já fizeram sabonetes, fazem, não tenho certeza agora. Faz pra caramba. E aí tem muita gente que às vezes acha tão cheiroso que quer comer e morder. Tem gente que Uhum, come sabonete. Não sei se uhum. você já ouviu falar. Todo mundo já fez Pô, isso. a L'Occitane, os produtos da L'Occitane, eles fizeram umas campanhas pra trás, não sei se vocês viram, que tinha o de brigadeiro, L'Occitane brigadeiro. E aí eles mandavam um press kit para as influenciadoras, que era um brigadeirão gigante, de chocolate, cheio de brigadeiro dentro, e aí dentro eram os produtos, que era o creme de brigadeiro, o outro negócio de brigadeiro. Os produtos dele, quando eles vão anunciar e divulgar, eles têm uma textura de algo palatável, sabe? Então, meio que casou de fazer sentido combinar essas experiências. É interessante, é obviamente uma tentativa, mas é marketing, né? Porque você já sabe que a pessoa ali tem esse desejo no fundo, e você trazer esse produto para a pessoa provar e pra se sentir realizada, é interessante observar isso. E se não me engano, esse da Granado, eu acho que era para ser temporário mesmo, É. como se fosse tipo um E era uma teste, uma unidade Só um só. experiência. negocinho ali, acabou dando tão certo que... Exatamente. Outra coisa aí que agora eu lembrei disso, que era para ser temporário e deu muito certo, é a próxima. Não sei se vocês viram aquela campanha da Graça e Ovos, que a Graciano Aham. lançou com o Canva. Fizeram marketing de, acho que é a princípio 24 horas, algo assim, de ovos. E a Graciane, todo mundo sabe que ela come tipo 30 ovos, não sei se é por dia, enfim, ela come ovo pra caramba. E ela trouxe como se fosse algo luxuoso, trazendo um ovo assim, uma caixa. E ovo, normalmente a gente traz como algo mais barato dentro das proteínas, né? E aí hoje ela tem uma marca dela, que ela aproveitou esse hype e aí tá vendendo. Então é interessante como às vezes é teste, mas brincar também com sensações, né? O marketing às vezes é sobre isso E também. testar essa demanda desse público, Uhum. né? E, tipo, meio que esse ano as collabs, elas estão muito fortes, assim. Eles aproveitam o hype que você tem, e aí testou isso aí, porque ela tava em alta por conta... Foi a Fazenda que ela participou? Também, foi. E aí aproveitam isso, e aí, tipo assim, eles testam de fazer um produto. E se der bom, se der certo, se a pessoa topar, continua. Por exemplo, o do Agostinho Carrara. O dele acho que não foi pra frente, mas eu achei um Eu tudo, gente. adorei também. Eu queria o look dele, mas Quando eu não fui tive ver coragem. também, era só para os 1000 primeiro. Quando eu fui ver, já tinha Certeza que já passado. tinha uma galera Mas fizeram o Canva. produzindo. O diretor do Canva, inclusive, eu comecei a seguir, ele achei muito interessante como ele trata o marketing. Ele fez uma campanha também, eles fazem campanhas assim, bem de dia, assim, sabe? Tipo, um dia pro outro. Então é bem exclusivo, por assim dizer. Aí, tipo, os 1000 primeiro que criassem um conteúdo com o que eles trouxeram ali, eu não sei se era um layout, alguma coisa assim, eles, enfim, deram uma missão para você fazer. Você tem isso aqui, aí os 1000 primeiro ganhava uma roupa meio que do Agostinho Carrara, assim, bem característica. E nem tem mais a série hoje, né? Só que ele é emblemático, então assim, eles estão acertando nesses trabalhos pontuais. Eu gosto muito do que eles Sim, fazem. e tipo assim, é um exemplo de adaptação também, porque o Canva, ele é acessível, as pessoas conseguem aprender a mexer sozinho, mas o que que aconteceu? Todo mundo também tá aprendendo a mexer no chat GPT, na inteligência artificial, tá fazendo umas artes horrorosas, Nossa, eu odeio. tá queimando tudo, sabe? Acho que é legal a gente falar sobre isso também. E aí, o que que acontece? Aí o Canva começou a mostrar ali, ó, eu tô com essa atualização aqui, o que ele quis trazer com essa atualização dele, tipo, com essa campanha do Agostinho Carrara? Tipo, olha só, aqui você consegue fazer coisas com a IA também, consegue editar vídeo, você consegue... Porque o vídeo da divulgação do Agostinho é tipo assim, ó, eu que fiz tudo, eu que fiz a minha logo, eu que desenvolvi as estampas da minha camisa, eu que fiz as postagens, tudo foi eu que fiz. E, tipo assim, é meio que abordar isso mostrando as inovações de ferramenta que ele teve. Tipo, são muitas ferramentas. E Mas muito no bom. Canva dá pra fazer muita coisa. Muita Cada dia coisa. mais eles se E atualizam se muito você souber bem. mexer, cara, você faz muita Sim. coisa ali, cara. Hoje tá absurdo, viu? Pelo que eu vejo, eu mais acompanhando eles do que utilizando. Eu utilizei muitos anos atrás, hoje não atuo mais nessa parte de design, mas hoje você consegue separar as camadas através de alguns cliques lá com IA. Antes você não conseguia separar, mas se você jogar hoje uma arte lá, você consegue separar igual no Photoshop, assim, bem interessante Uhum. isso. Não, o Canva eu uso bastante o Canva, gosto de usar bastante. Sempre tudo que eu vou fazer de design, assim, eu uso o Canva, é muito bom, cara. E é de graça, né? Isso que é o melhor. Tem a versão O paga Pro ali, vai ser melhorzinho, né? Sim, dá uma mas... diferença, viu? dá, mas
Para Mas o quem. de graça é muito útil, né? Não, é Sim. útil, É claro que é bem útil. democrático, tipo assim, para quem faz faculdade, às vezes não tem uma grana, consegue fazer os trabalhos ali, consegue fazer peças, Sem ter ser que pagar o criativo. pacote do Photoshop, né? Sim. É. E ainda assim, agora concluindo um pouco o que você perguntou, eu acho que então essa adaptação do mercado, ela precisa, eu acho que o empreendedor ele tem que olhar para isso, para que está acontecendo no digital, inclusive quem vende produto físico, olhar muito para o que está acontecendo no TikTok Shops, no TikTok Shop, o Mercado Livre também, na experiência que eles trazem, a entrega full ali, que Shopee. e aí, o que que eu traria assim de solução, né? O que que o empreendedor tem que fazer então para se adaptar? Olha, veja bem como está esse mercado e como que ele vai conseguir introduzir ou criar algum conteúdo ou divulgar os seus produtos ali, porque se ele sentir que não consegue fazer sozinho, busca um profissional, busca às vezes um creator, um UGC, mas eu acho que é muito importante o quanto antes ele buscar esse profissional para ter na loja dele, visitar ele, o profissional vai conseguir mostrar o produto de uma melhor maneira e vai conseguir fazer ele agilizar e aumentar as vendas no digital. Eu acho que é importante. Quanto mais ele demorar, o mercado vai engolindo. Se ele for investir de última hora, não vai resolver seus problemas. Não vem investir de marketing de última hora que Não faz não é assim. milagre. Ele tem que pensar no médio prazo, viu? É porque a gente tem que, o empreendedor tem que pensar logo no digital, porque, como você está falando, quem vai ficar para trás, né? Essa era digital, igual você falou, muitas pessoas querem a experiência do físico, mas se você não tiver também no digital, você vai ser engolido também pelas outros tipos de compra, pelas pessoas que querem também comprar no online e tudo, então você vai acabar ficando para trás e perdendo para essas outras pessoas que querem comprar também no digital, que acabam comprando mais por conta de algoritmo, por conta como você tinha falado, de que o online sabe o que você gosta, sabe o que você quer ver, sabe o que você quer comprar. E alguns cliques você compra, né? E eu percebo hoje um problema, um gargalo aí que está acontecendo. É assim, a gente pode fazer um marketing muito bom ali, fazer um tráfego, levar muita pessoa. Mas eu percebo que a experiência do cliente no WhatsApp, a venda, principalmente em cidade pequena, não está sendo muito bem atendido. Não está sendo muito legal a experiência. Então, às vezes, você até mostra interesse no produto. Mas, às vezes, a pessoa demora para te responder. Às vezes não te responde, às vezes não é intenção de gerar um relacionamento, às vezes você quer saber sobre o produto, ela só te passa o preço, ou vice-versa, ou a pessoa só pergunta o preço e o cara só te dá o produto, sabe? Pode ser objetivo, mas tenta criar uma relação, ver se a pergunta, a pessoa só está procurando aquilo, se ela não quer uma outra coisa, porque a experiência não é só no físico, existe uma experiência no digital. E se você não for bem atendido, não sei se você vai querer voltar para comprar outro produto. Então, às vezes, a Às diferença vezes dessas a pessoa nem plataformas consegue comprar. é, E aí fala que a culpa é do gestor, é do marketing. é, Sempre assim. acontece esse problema de marketing e vendas, porque muitas pessoas contratam marketing pensando nas vendas, vai aumentar. Vai aumentar a quantidade de leads, mas assim, a venda ainda vai depender de você. Se você não atender bem, atender rápido, você vai perder a atenção dessa pessoa. Eu falo isso tanto como quem trabalha com marketing, quanto como uma pessoa que compra produto, porque se eu não comprar na hora, se acontecer alguma coisa para enrolar, minha atenção vai ser desviada. E aí vai demorar, e aí às vezes eu não compro nessa semana, e aí eu não perco a oportunidade de comprar um produto. Eu sou um pouco enrolado na hora de comprar. Então, se a pessoa for o mais rápido possível, eu já compro na hora. Às vezes eu acho que é por isso que eu venho comprando, às vezes até mais pelo TikTok, porque a pessoa apresentou ali, eu apertei 3 botões e comprei. Não Não, precisei. e aí você vê um vídeo, sei lá, um vídeo, luz de LED não sei o que, aí você desce mais dois, luz de LED não sei o que. Tipo Nossa, assim, esse negócio fica É, na sua cabeça ali. eles ficam te é. infernizando até você comprar, entendeu? E a cada 4, 5 vídeos é um vídeo de alguém anunciando produto. Aí você vai ficando curioso, né? As experiências tá difícil de balancear, porque essa experiência é legal de você ter. Legal assim, eles vai exagerar? Vai, mas assim, pelo menos você tá vendo, você às vezes se diverte vendo, porque a pessoa apresenta de um jeito dinâmico. Não, e cada Gostoso. vídeo vai ter uma forma Vai de ter fazer, uma você entendeu? abordagem, um gancho. E é difícil competir. Tipo, É, então você tem que fazer ali uma carteira de clientes bem legais é. para eles gostarem da sua marca, né? Porque às vezes você, sei lá, você vende uma coisa que mais 1 milhão de pessoas vendem, mas a pessoa só vai comprar de você porque ela sentiu uma diferença no atendimento, Sim. ela sentiu uma experiência melhor, a entrega foi melhor, ou ela se conecta com a sua marca. Então aí que vai ser os diferenciais. Por exemplo, a gente tudo aqui trabalha na mesma coisa, mas cada um
trabalha de uma forma e tem uma experiência diferente. Então, o seu cliente se conecta com você por um propósito, por um motivo, por algo que ele também acredita em você. E também o mercado. Identificação, né? Exato. Ele se Então, é total identifica. isso. Eu já tive uma experiência ruim com questão de atendimento. Eu lembro que uma moça tinha me dado um presente e eu não gostei, eu precisei trocar. Era um sapato. E aí eu falei assim, precisava trocar, não sei o que, eu mandei mensagem para a pessoa da loja e eu falei, que você tem algum sapato aí para trocar, não sei o que. Aí a pessoa mandou algumas fotos de sapatos para trocar. Bicho, ela mandou umas fotos de sapatos, mas mandou umas fotos tão horríveis. E eu achei que os sapatos eram horrorosos. Eu falei, meu Deus, não Ela não quero. queria que você trocasse, basicamente, Eu falei, assim, meu né? Deus, esses sapatos estão muito feios. Aí mesmo eu falei, eu vou lá nessa. Porque eu tinha que trocar, né? Eu não queria mesmo aquele sapato. Eu fui na loja para dar uma olhada. Eu cheguei lá, os sapatos eram totalmente diferentes daquelas fotos que ela tirou. Os sapatos eram bonitos, mas Sim. na foto que ela tirou tava horrível. Não sei o que ela fez, mano. Aí na hora que eu vi o sapato pessoalmente, eu falei, não, esse sapato aqui não é o mesmo sapato que eu vi na foto. Aí eu peguei o sapato, gostei, usei um monte, até estragou tanto que eu usei. Então, é quase como uma falta de um treinamento comercial. Exato, Tipo, coitada hoje da o treinamento comercial não é só a venda ali. Não tem que treinar a pessoa só para receber a pessoa, mas tem que treinar a pessoa para como atender da melhor maneira no WhatsApp. Então, Porque é isso, hoje cada vez mais é o WhatsApp, assim. Pelo menos antes da pessoa ir na sua loja, talvez ela vai chamar você no WhatsApp, sabe? Às vezes a primeira experiência pode ser esse contato, às vezes vai fazer a pessoa não ir, dependendo de como foi atendido, ou vai fazer ela ir. eu só Ou fui. ela vai pedir pelo delivery mesmo e bora. É, Eu só fui porque, tipo assim, eu tinha que trocar o sapato. Porque se fosse pra comprar, eu não tinha nem ido. Enfim, foi uma situação chata. Mas minha experiência, assim, eu ainda gosto bastante de comprar roupa pessoalmente, porque eu tive muito problema já com você comprar roupa e vir com tamanho errado. sei. Você aí vir de um jeito que você. Uma foto tá de um jeito, você chega e tá diferente. Sim. Enfim, isso aí é chato. Então, com roupa eu ainda prefiro às vezes comprar Aham. pessoalmente. Mas aí, por exemplo, sapato, às vezes é melhor comprar. Dá para comprar online, porque não tem Tem diferença. variedade, né? É só pegar o seu número e ponto. Uhum. Enfim, cada coisa, enfim. Eu vou compartilhar um pouco dessa dor que você falou de comprar roupa online. Eu também tinha isso, sofri com isso, até porque eu sou muito alto, os braços Eu não compridos. compro É um também. pouco diferente. Só que agora no TikTok, o que eu comprei de roupa eu não tive problema. Eu não sei se eles estão acertando muito ou é porque eu tô ouvindo que o cara às vezes que compartilha ali, ele fala assim, olha, eu tenho 1,80, peso 80 quilos e essa é a G. Aí eu já sei, não, então vou precisar de uma GG. Então eu sinto que parece que ficou mais palpável com o TikTok. Agora, em outros sites, para mim as experiências também tinha esse problema. Agora no TikTok Shops parece que eles conseguiram resolver até isso. Eu tô gostando de comprar roupa mais lá do que em outro lugar. Quando a pessoa dá o exemplo do próprio corpo, É, já fica Uhum. mais fácil. fica Mas, mais palpável, né? por exemplo, uma vez eu comprei uma calça, aí tava lá as medidas, né? Aí eu cheguei, peguei uma fita métrica, coloquei assim, aí falei, não, é essa. É, Aí só chegou não tudo era. errado. Falei, ué, mas. Eu compartilho desse sentimento. Enfim, então, pessoal, a gente tem que terminar. Tá dando o horário aqui. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de pedir que vocês seguissem o Bruno. O arroba dele é Bruno de Lazaria, underline, lá no Instagram, tá? A Pamela é Pancaires, underline, não, arroba Pancaires lá no Instagram, tá? Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, tá? A gente tem. A gente gosta muito de receber vocês, de receber pessoas novas, pessoas que sabem o que estão falando. E a gente percebeu que vocês assim, têm um conhecimento muito grande dessa área que vocês atuam. E foi assim, eu senti que eu sou mais leigo do que eu achava depois de ouvir vocês falando. E foi realmente muito gostoso a conversa. E mais vocês dois conversando, né? Porque eu fiquei só ouvindo. Enfim, pessoal, falando também para vocês seguirem a gente nos perfis, nas redes sociais do Anda TV, nosso Instagram, Andrae TV, no Facebook Anda TV e no YouTube Anda TV+. Enfim, a gente vai ficando por aqui. Bruno, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer estar com você. Pamela, muito obrigado por estar com a gente hoje. E a gente vai ficando por aqui. Deus abençoe cada um que acompanhou a gente. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite. Falou e ficamos por aqui. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, 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 tchau.